Terra vai esfriar? A verdade climática que eles escondem de você, tá? Olha só, vivemos em uma era que todos falam sobre o quê? Aquecimento global, mudanças climáticas e colapso ambiental iminente. Mas, se a verdade foi justamente o oposto? E se a Terra não estiver esquentando, como nos dizem, mas sim caminhando silenciosamente para uma nova era de resfriamento global, de forma natural, tá? No canal, onde o mistério, a conspiração e os dados ocultos se unem, vamos abordar a pergunta que a grande mídia evita. A Terra vai esfriar? O discurso do aquecimento global é promovido com intensidade por governos, ONGs, as ONGs internacionais, instituições financeiras e megacorporações. Mas por quê? Porque um grupo tão poderoso teria tanto interesse em vender a ideia que estamos aquecendo demais. Teóricos da conspiração levantam hipóteses ousadas, tá? Controle de carbono com uma nova forma de controle social. Imposição de políticas ambientais que concentram poder em órgãos supranacionais e até a criação de crises climáticas artificiais para justificar estados de exceção. Há ainda o argumento financeiro no mercado de carbono, tá? O mercado de carbono movimenta trilhões. Empresas precisam se adaptar a padrões verdes. Governos impõem metas e taxações climáticas. Entre nós de taxa a gente entende, né? E uma nova indústria surge, não necessariamente para salvar o planeta, mas para enriquecer corporações e manter populações sob o controle. Mas há algo que poucos comentam. Os dados sugerem que estamos entrando, na verdade, em um novo ciclo de resfriamento planetário. Gente, a Terra sempre oscilou entre períodos de aquecimento e resfriamento. Tivemos eras glaciais, pequenas idades do gelo, períodos de aquecimento medieval e tudo isso sem emissões industriais de carbono. A pequena idade do gelo, aproximadamente de 1300 a 1850, causou colapsos agrícolas, migrações e crises sociais. E foi natural. O período quente medieval, de 900 a 1300, teve temperaturas até mais altas do que atuais. E foi natural. Hoje, estudos solares revelam que estamos em um mínimo solar profundo, o chamado mínimo de Ed. Quando o Sol entra nesses ciclos, sua atividade diminui. Menos manchas solares, menos ejeções de massa coronal e menos calor. O mesmo fenômeno ocorreu no século XVII, durante o mínimo de Maunder, que coincidiu com a pequena idade do gelo. A coincidência assusta. Estamos entrando num ciclo similar. E o mais intrigante, os próprios satélites que monitoram a atividade solar estão registrando um declínio contínuo na potência solar desde o início dos anos 2000. Ou seja, o astro que regula toda a vida terrestre está diminuindo o seu ritmo. E ninguém quer falar sobre isso. Cientistas que discordam e são silenciados. Apesar do consenso climático promovido pela mídia, há centenas de cientistas que divergem, tá? Nomes como Judith Curry, Henrique, alguma coisa que eu não sei pronunciar o nome, Williamson, nenhum deles eu sei se na verdade se é assim que pronuncia, tá? Mas estão aí. E outros apontam que o Sol e os seus ciclos cósmicos têm muito mais impacto no clima do que emissões humanas, do gadinho, do boizinho, do porquinho. Um desses cientistas afirma, ou melhor, dá logo o nome aos bois. Henrique, por exemplo, propôs que os raios cósmicos, modulados pela atividade solar, afetam a formação de nuvens e, consequentemente, a temperatura terrestre. Esse modelo prevê períodos de resfriamento ligados ao quê? À baixa solar. E está se cumprindo. Muitos desses especialistas são marginalizados, desmonetizados ou descreditados, né? Suas publicações não recebem o mesmo destaque. Seus eventos são cancelados. E seus alertas são rotulados, sabe como? Adivinha? Negação científica. Um rótulo útil para calar vozes dissidentes. Outros estudiosos da astrofísica defendem que estamos, sim, entrando em um ciclo orbital de Milankovitch. Que são o quê? Variações na órbita e inclinação da Terra, que influenciam diretamente nos ciclos glaciais e interglaciais. Mais uma prova de que o clima é muito mais complexo do que um gráfico de CO2. As anomalias que já estão acontecendo. Vou te trazer algumas, tá? Recordes de frio em diversas regiões do planeta. Nevascas fora da época. Gelo polar aumentando em determinadas zonas e não derretendo. Alterações nas correntes oceânicas e atmosféricas. Cultivos agrícolas sofrendo com invernos mais prolongados e verões mais instáveis. Na Argentina, por exemplo, aqui, claro, cidades enfrentaram temperaturas negativas no verão. O próprio Brasil, agora, um frio intenso. Nos Estados Unidos, registro de frio extremos em estados tropicais. Na Europa, o aumento de neve em áreas onde antes era raro. E tudo isso é tratado como anomalia isolada. Pelo quê? Pela mídia. Mas são sinais consistentes de um novo padrão. Agora vem a pergunta. Conspiratória, claro. Porém essencial. E se o medo do aquecimento estiver sendo usado como cortina de fumaça para esconder a preparação de uma elite para o resfriamento real? Enquanto a população é educada a se proteger do calor, estariam eles construindo bunkers térmicos, estoques alimentares para colapsos agrícolas e migrando discretamente para áreas tropicais que continuarão viáveis. A elite já comprou terras no Paraguai, Nova Zelândia e na Patagônia, regiões de clima ameno e seguras contra eventos extremos. Isso não seria um indício de preparação silenciosa? O controle climático, a geoengenharia e as modificações atmosféricas, os chemtrails, já trouxe um vídeo sobre, também entram nessa equação, tá? Estariam interferindo propositalmente para acelerar ou retardar um fenômeno que não consegue controlar completamente. Documentos como o Projeto Cloverleaf, não sei, e o HAARP, já trouxe aqui também, são frequentemente citados em teorias sobre manipulação climática. Se
podem criar tempestades, redirecionar furacões e até simular ondas de calor, não poderia também esconder um período glacial iminente? Ah, gente. A Terra vai esfriar? Os sinais estão aí. Nas manchas solares, nas anomalias climáticas, nos dados ocultados. Talvez estejamos à beira de uma nova era glacial leve. E ninguém quer te contar. Enquanto todos se preparam para o calor, talvez o verdadeiro desafio seja o frio. E o mais alarmante, a população está sendo levada a acreditar em uma direção, enquanto o verdadeiro problema se aproxima pelo lado oposto. Isso é manipulação, controle ou um plano de longo prazo que não inclui você. Aqui no canal, onde o improvável ganha voz e o óbvio é desconstruído, seguimos atentos, tá? Porque às vezes a maior temperatura é a febre de acreditar naquilo que foi planejado para te manter distraído. Isso é muito sério. Afinal, quem controla o clima, controla o planeta. E quem controla a narrativa, controla a sua percepção da realidade. Até a próxima.